Gente, a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, federações e sindicatos, vão fazer uma mobilização nacional amanhã, 11 de outubro, para cobrar medidas sobre a crise leiteira, motivada principalmente pela queda nos preços, que é provocada pela importação de lácteos de países do Mercosul, principalmente Uruguai e Argentina. Para falar sobre os desafios da cadeia leiteira, nós vamos conversar agora com o professor Paulo Martins, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, um amigo do peito. Aliás, hoje, Paulo, eu estava saindo para casa, quase trago, cara, esqueci sobre a mesa uma canequinha que você me deu, Vacas e Pessoas Felizes. Eu, diante dessa reportagem que nós assistimos juntos agora, eu e você e muita gente que está nos acompanhando, você é sempre um otimista. Me dê e diga para quem está nos assistindo se vamos encontrar uma saída. Você sempre falou, Valteno, atividade leiteira é o que sustenta a pequena propriedade no Brasil. E a gente vê essa notícia de 100 mil, em 10 anos, 100 mil produtores de leite deixaram de produzir leite. Nós vamos vencer no futuro, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Valteno. Que prazer falar com você. Eu, quando falo com você, eu me sinto ao seu lado. Acredite nisso, da maneira como você conduz profissionalmente a sua carreira e da maneira como você entrevista todo mundo. Eu sou apaixonado pela maneira como você faz as coisas acontecerem. E aí eu queria ir para essa questão. Primeiro, eu acho que, assim, olhando no curto prazo, a gente começou a ter uma reversão da importação agora, já no mês de outubro. Eu acho que a gente vai começar a ter uma queda. No segundo semestre sempre tem uma importação maior, mas é claro que esse ano foi muito maior, e nós vamos começar a ter uma redução agora das importações. Mas o que está em discussão aqui é muito mais a questão estrutural e não somente a conjuntural, embora no conjuntural a gente tem que resolver. Quando eu vejo aí que a CONTAG está se movimentando, ela está se movimentando porque tem uma dor momentânea. E na dor momentânea, eu acho que é importante a gente primeiro ter claro algumas coisas. A primeira é que é uma crise, eu diria assim, privada, de empresas. E aí nós temos que olhar, não é para a Argentina. O erro está em ficar olhando para a Argentina. Por quê? Porque a Argentina tem as variáveis dela. Quer ver problemas? Ó, a Argentina está com uma deflação, com uma desvalorização cambial tão grande que o leite chega aqui barato, independentemente do que a gente for fazer. Por quê? Porque a crise cambial é tão imensa, mas tão imensa que eles não conseguem pagar nem o FMI. Então, nós não vamos ficar discutindo a Argentina, nós temos que discutir Brasil. E ao discutir Brasil, a primeira coisa que nós temos que olhar aqui, Valtero, é a situação que eu não consigo ver lógica da variação, da amplitude de variação entre o preço pago ao produtor pequeno e o grande. Não consigo entender. No seu estado, Valteno, Goiás, a variação chega a 60 centavos. Como é que pode explicar uma coisa dessa? No Brasil, 44 centavos entre o preço médio do mínimo e o preço médio do máximo. Então, nós precisamos começar a discutir isso, que é uma coisa privada. As empresas precisam justificar por que estão, na prática, retirando renda do pequeno produtor e colocando renda na mão do grande produtor. E aqui não tem nenhuma discussão política, não, é discussão econômica. Eu sou economista. Eu gostaria de entender isso. A segunda questão que é muito importante para a gente avançar nessa questão é que precisa de políticas públicas, sim. A Argentina fez isso nos anos 80 com o programa Entre Todos, quando ela decidiu que precisava se preparar para o Mercosul, nos anos 80. E nós não fizemos isso até hoje. Então, nós precisamos ter política para leite. A terceira questão é que leite é muito mais do que o setor lácteo. Os municípios menores estão se esvaziando porque as famílias pequenas e médias não estão tendo capacidade de gerar emprego e renda na proporção que geravam. Isso dá um vazio no interior do Brasil. Isso não é bom para o Brasil. Não é bom nem para quem está em Florianópolis, que gosta de produto análogo e não gosta de proteína animal, porque isso traz distúrbio para a nação brasileira. Então, nós precisamos ter menos visão conflituosa e mais uma visão do que efetivamente está acontecendo. Ficar discutindo a Argentina não é o caminho. Gostei muito da proposta da CNA, da OCB,
que sinalizou que é necessário fazer uma auditagem do que está sendo feito na renúncia de PIS/COFINS, que foi criado exatamente para apoiar pequeno e médio produtor. Não faz sentido o governo ter renúncia fiscal e para empresas que não estão apoiando os produtores, que estão importando. Acho que políticas nesse sentido têm que ser feitas. Nós precisamos entender efetivamente que empresas do varejo estão importando e que empresas da indústria estão realmente importando. Eu estou muito convencido que isso é um problema menos de laticínio, como a gente está entendendo, e muito mais de trader. Então, nós precisamos colocar lupa nisso, porque o caminho existe. Nós precisamos valorizar o setor lácteo brasileiro, porque é de longe, no setor de produção de alimentos, aquele que gera emprego e renda, multiplicação de riqueza no interior do Brasil, em praticamente todos os municípios. Então, não pode ter uma visão meramente de balança comercial, de inflação, ou seja, uma visão econômica pura, mas uma visão estratégica de Brasil. O leite no Brasil tem uma posição estratégica fundamental, um segmento que cada vez mais vai ser de relevância para que a gente possa fazer paz social no interior do Brasil. Não só em Goiás, no seu Goiás, mas no Brasil inteiro. Minas Gerais, então, nem se fala, que é o nosso berço da cadeia leiteira, da antiga política café com leite. Agora, Paulo, você tocou em 2 pontos aí que eu achei fundamentais para a nossa compreensão. Você falou de um problema conjuntural, que é exatamente isso que a gente vive agora, queda de preços, importações que cresceram 300%, isso é conjuntural. E tem uma coisa estrutural. A cadeia leiteira, eu aprendi isso com você, talvez seja mais diversificada. A diferença entre grandes e pequenos é enorme mesmo. E é claro que a indústria acaba pagando mais e melhor para quem tem um controle melhor sobre o seu rebanho. Quem vai lá no laboratório e faz lá para saber se a vaca tem mastite, se aquele animal está bem cuidado, então ele tem lá um certificado que, é claro, se ele investiu na melhoria do rebanho, se ele cuida da sanidade do rebanho, óbvio, ele precisa receber um pouquinho mais que isso. Essa talvez seja a parte mais complicada, conjuntural, que é no sentido de, estrutural, melhor dizendo, que é de a Embrapa, o Ministério da Agricultura, os sindicatos, enfim, quando você falou aí a gente falou da Contag, você falou talvez um pouquinho, estão meio chorando de a questão do coração, da alma marcando um pouco, todo mundo entrando aí na coisa, mas é porque está apertado mesmo. Você chega no fim do mês, você não tem dinheiro para pagar as contas. Então, eu acho que tem que observar, talvez diminuir um pouco durante um tempo, diminuir um pouco a importação, isso é conjuntural, adquirir, o governo tem feito isso, comprar mais do produtor para alimentar as escolas, comprar direto do produtor para fazer isso. E do ponto de vista estrutural, uma grande política de recuperação. É difícil compreender que estejamos entre terceiro e quarto maiores produtores de leite do mundo. Quando a gente fala o número de 34 bilhões de litros de leite, a gente fala bilhões, meu Deus, 34 bilhões de litros de leite. Como que podemos estar numa situação como essa? Você sempre iluminando as nossas mentes com as informações de quem ama e pesquisa e trabalha. Vai fazer 500 anos que as vacas chegaram ao Brasil. E eu te pergunto, porque o tempo passa rápido, qual é o segredo, então, para a gente poder começar a ter realmente vacas e pessoas felizes? Então, vamos lá. Primeiro ponto é que o laticínio não está errado, o grande laticínio não está errado em pagar diferenciação, mas a amplitude é inexplicável. Então, não está errado a diferenciação. A amplitude, sim, é inexplicável. O segundo ponto é que nós vamos continuar tendo gente saindo da atividade leiteira, porque isso está acontecendo no café, no arroz, no feijão, no milho, na soja, em todo lado. Na soja, Valtemo, aconteceu há 20 anos atrás, e boa parte dos produtores de soja e de suinocultura e avicultura vieram para o leite. É por isso que empresas que não eram tradicionais no leite entraram no leite. Quer ver um exemplo? A Aurora, a marca Frimeza, a Aurora lá em Santa Catarina, a Frimeza no Paraná. Então, sair, tudo bem. E a Argentina previu isso. A questão é sair produtor que não teve a chance de continuar querendo.
Então, isso nós precisamos ter políticas públicas focadas, apoiar o produtor que quer continuar e levar tecnologia para ele, e levar tecnologia com os outros instrumentos de política agrícola. Então, nós precisamos de uma política agrícola para o leite, que nunca efetivamente tivemos. Nós tivemos tentativas, mas efetivamente não tivemos. Agora, a questão que você coloca, como é que vamos solucionar no curto prazo? Eu acho que no curto prazo é isso, é agir entendendo quem está importando leite. Nós temos condições de ter uma redução significativa na produção, desculpa, na importação, se nós não tivermos uma ação tão efetiva, como disse o nosso representante lá do Sindicato das Indústrias do Rio Grande do Sul, uma ação tão efetiva do pessoal que não é da indústria, mas que está importando e colocando leite barato. A indústria brasileira não está nadando em dinheiro, não está nadando. O que está acontecendo é um desarranjo geral, e aí eu acho que, sob essa ótica, o governo pode cumprir um papel muito interessante, que é de chamar todo mundo para conversar. Até agora eu não vi essa ação. Isso ajuda muito. Conversar, para nós mineiros, conversar é sempre importante, para que a gente encontre caminhos e entenda o que está acontecendo efetivamente lá. Nós tivemos momentos de grande importação no Brasil em duas situações, motivadas por aumento de demanda. Uma foi quando nós tivemos o cruzado, e aí retirou a inflação e o pessoal começou a consumir leite demais e tivemos que importar. E a outra foi quando nós tivemos o Plano Real. Em duas situações. Agora a gente não tem nenhuma demanda extra e tem uma enxurrada de leite destruindo emprego e renda e vacas e pessoas felizes no segmento da produção. O nosso problema é de organização e a organização passa por conversa. Exatamente. Como dizia lá no Tocantins, onde meus pais também moravam, é preciso vocalmente, resolver os problemas vocalmente, não é por telefone, não é... Vamos conversar vocalmente, é reunir na mesa com um cafezinho, com um leitinho e conversar. Paulo Martins, meu querido amigo, obrigado pela participação aqui. Paz é o que a gente está precisando. Muito obrigado e eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade de conversar num cenário menos triste, né, e complicado como a gente está vivendo agora. Eu também espero, Paulo. Um grande abraço para você.